Glória a Deus. A fornalha não apaga quem já está em chamas. Esse é o tema. A fornalha não apaga quem já está em chamas. O texto está em Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 1, mas eu só vou ler um versículo de Daniel capítulo 3. Eu trouxe uma passagem uma vez que eu li o capítulo inteiro, mas a revelação de Deus foi de forma diferente hoje. Como o Bena sempre gosta de dizer, né? No mesmo versículo, às vezes a revelação vem totalmente diferente. Daniel 3, 6 vai dizer assim: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, a imagem de Nabucodonosor, será lançado imediatamente em uma fornalha em chamas. Só isso. Louvado seja teu nome, Pai, essa noite e sempre. O Senhor é que nos conduz, o Senhor é que dá a revelação. Se o Senhor encontrar essa noite corações dispostos e humildes, eu sei que o Senhor vai tomar. Se o Senhor encontrar terra que não seja fértil, mas encontrar humildade como adubo, eu sei que essa terra vai se tornar fértil essa noite. E a gente vai voltar a queimar por Ti. Obrigado. Amém. Daniel 3 vai nos apresentar 3 caras que iam ser jogados em uma fornalha. Os nomes babilônicos deles, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram literalmente lançados numa fornalha de um fogo tão intenso, 7 vezes mais intenso do que já era o normal. Mas mesmo assim, esses 3 homens, Mateus, não foram consumidos, gente. E toda vez, Isaac, que eu leio essa passagem, algo queime no seu coração. Porque a fornalha podia estar acesa por fora, mas aqueles homens já estavam acesos por dentro. Cara, Nabucodonosor conseguiu aumentar a temperatura da fornalha. Só não conseguiu diminuir a temperatura da fé que tinha dentro desses 3. Na vida é assim, João. Às vezes vão aumentar a temperatura da fornalha, da tempestade, do que for na nossa vida. Mas eu te pergunto, será que estão conseguindo diminuir a temperatura da fé dentro de nós? Porque se não conseguiu, não há fornalha que aguente o fogo dentro de nós se vier de Jesus. Eles queimavam mais do que a fornalha. Mas eu quero que a gente entenda algo aqui desde o início para vocês compreenderem essa palavra que eu vim trazer hoje. Que aqueles homens não começaram a ter fé, a ser fiéis, quando eles chegaram na fornalha. Eles não construíram as convicções dele quando ouviram a frase: ou vocês se prostram, ou vocês lançados na fornalha. Não. Entendo, gente. A fornalha não criou aqueles homens. A fornalha apenas revelou quem esses homens eram. Eu vou dizer uma coisa para você. Não é na calmaria, não é na revelação, não é no louvor bonito, não é quando tem uma palavra bonitinha de Deus aí, que a gente se revela, não. É quando vem a fornalha, é quando vem o fogo que a gente consegue diferenciar aqueles que estão queimando por Jesus ou aqueles que estão queimando só pela emoção. Esses caras, muito antes da fornalha, já queimavam com muito mais potência do que a fornalha com 7 vezes mais quente. Mas, gente, para a gente entender Daniel capítulo 3, que fala desses 3 homens, e Daniel está no meio ali também, todos eram fiéis, a gente tem que entender Daniel capítulo 1. Porque no versículo 8 do capítulo 1 vai dizer assim, ó: Daniel, portanto, porque eles estavam servindo um banquete de rei para eles. Aí fala assim: Daniel, portanto, decidiu não se tornar impuro.
Preste atenção, gente. Ele decidiu. Essa palavra muda tudo, Mateus. Eu decido hoje, quando chegar em casa, não fazer algo que desagrade a Deus. Eu decido agora, enquanto estou aqui, escolher ser Maria com a melhor parte e cair aos pés aprendendo a palavra do Senhor. Eu decido. Daniel decidiu não se tornar impuro. O guarda retirou a comida e o vinho dos 4. Não foi só de Daniel. Daniel, a palavra mostra ali, mas ele tirou dos 4. E passou a dar apenas vegetais a todos eles. Perceba que Daniel, ele não esperou, meu amor, chegar numa crise espiritual para decidir a quem ele pertencia. Ele decidiu antes. Quando a crise veio, apenas o Deus de Daniel foi revelado. Porque a decisão já tinha sido tomada muito antes. Quando ninguém estava ameaçando jogá-lo na fornalha dos leões, ele já tinha decidido ser fiel. Antes de oferecer a comida errada, ele já tinha decidido que não ia se prostrar ao que era impuro aos olhos de Deus. Sabe, gente, talvez um de nós aqui ou da internet esteja esperando chegar o grande dia para ser fiel. Sabe? Você pode pensar ou dizer, eu ainda não estou preparado para ser fiel. Talvez mais tarde eu comece a ser fiel, mas não estou preparado, gente. Meu irmão, minha irmã, a tempestade vai chegar. Se não for a tempestade, a fornalha vai chegar. E eu te digo, a fidelidade não começa na fornalha não, gente. Fidelidade começa na mesa. Fidelidade começa com uma decisão. Fidelidade começa quando ninguém está olhando. Quando seria muito mais fácil fazer o que todo mundo está fazendo e você diz, não, eu não quero me tornar impuro. Isso é lindo, velho. Daniel decidiu não se contaminar. Ele sabia exatamente onde era o seu nível de consciência diante de Deus. Até aqui eu vou. Se passar daqui, eu não vou mais não, porque eu pertenço ao Senhor. Vocês conhecem, meus amados, até quando a nossa consciência pode nos levar? Vocês têm um limite de consciência, como Daniel dizendo, até aqui eu posso. Eu posso me sentar nessa mesa e não me contaminar. Mas se passar daqui, eu me torno impuro aos olhos do meu Senhor. Gente, é aqui que começa a santidade. A verdade é que, para muitos de nós, a conversa é outra. A gente não diz, Bena, eu pertenço ao Senhor. A gente diz, eu não pertenço ao Senhor. É Ele que me pertence. Eu vou dizer para vocês o que é santidade, segundo a Bíblia. Santidade não é perfeição. Eu sou santo. A Bíblia diz várias vezes, e vários foram aumentando os números de santos que serviam a igreja. Santidade não é você ser perfeito. Santidade é pertencimento. Não é alguém que nunca erra, gente. Mas santidade significa que existe uma decisão dentro de você. É lindo isso aqui, porque não é apenas estar separado de alguma coisa. Santidade é estar separado para alguém. Eu estou separado para Jesus Cristo. Esse púlpito é separado aqui para Deus. Então eu posso dizer que ele é santo, ele é separado para Deus. Agora, quando está em mim, quando está em nós, não. Eu sou separado. Eu sou povo escolhido. Que me recuso a me tornar impuro
misturo com o que não agrada ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Isso muda tudo. Sabe por que isso muda tudo? Porque, Isaac, eu posso dizer assim, cara, não vá nesse lugar que não está certo. Você pode deixar de ir e continuar não sendo santo. Muda tudo porque você é separado para o Senhor. Eu posso dizer, eu não faço isso. Eu não toco nisso. Não, não é questão disso, eu não vou naquele lugar, não. Santidade é simplesmente você dizer e agir como, minha vida pertence a Jesus. Não é questão de, eu quero ir lá. Você pode deixar de fazer tudo isso e sua vida continuar não pertencendo a Jesus. Sabe, eu vou explicar para vocês. Eu posso dizer aqui, eu sou completamente apaixonado por minha esposa. Ah, Jorge, eu só tenho 3 amantes. Alguma coisa não está certa, gente. Ou eu não sou apaixonado por minha esposa, ou eu não posso ter 3 amantes. Porque se eu tiver 3 amantes, como eu posso dizer que eu sou apaixonado por minha esposa? Esse tipo de relação, marido e esposa, é o mesmo tipo de relação da gente com Cristo. Se não houver exclusividade, não há santidade. Isso aqui é a coisa mais linda que tem, gente. Não adianta eu dizer Jesus é tudo para mim, enquanto eu me deito continuamente com os ídolos desse mundo. Não há como. Vocês compreendem o quanto isso é grandioso? Santidade é você dizer, Senhor, eu não sou meu, eu sou teu. Tem alguém querendo buscar santidade aqui essa noite? Amém? Glória a Deus. E tem uma mentira do inimigo, gente, muito, muito, muito cruel. Porque sempre que alguém decide, ó a palavra, começa com essa palavra. Sempre que alguém decide, Mateus, comecei com Mateus, várias vezes sobre isso, né? Vou dar um exemplo de Mateus aqui, que ele não se importa. Eu dizia, Mateus, sempre quando você decide ser santo, e nas ajudar na obra, surge um emprego para você em outra cidade, surge algo em outra cidade, rapaz, você é muito importante. E tem alguma coisa aí que o inimigo não quer deixar você ir. Aí chega no momento que ele vira para mim e diz, agora eu decidi, eu vou ouvir Deus primeiro. Santidade começa com uma decisão, gente. Agora, sempre que alguém decide andar em santidade, uma voz surge. A mesma voz, Liane, que estava no Éden. É verdade? É verdade que você não pode comer nenhuma dessas árvores do jardim? Ei, podia comer de todas, só não podia de uma, né? Mas a voz é assim, gente. Você vai abrir mão disso? Você vai deixar de viver? Come aí, rapaz. Você tem que comer, é gostoso, é legal, não perca a sua vida, não. Teve outra voz, a mesma voz do mesmo cara no deserto, provavelmente transvestido de anjo do Senhor, citando a Bíblia. De maneira impecável ele citava a Bíblia. É verdade, Jesus? Que se você é o filho de Deus, você vai passar por essa pendenga? É verdade que se você é mesmo filho de Deus, você vai ficar sem comida? É verdade que se você é mesmo filho de Deus, é eu que vou te dar tudo isso aqui? É a mesma voz, gente. Preste atenção nisso que eu vou te dizer, porque essa é uma das mentiras mais antigas de Satanás, Jô. O pecado é apresentado como liberdade e a santidade é apresentada como prisão. Isso é mentira. É uma mentira mal lavada. Ele tenta convencer você de que obedecer a Deus significa perder a melhor parte da vida. Só que o pecado primeiro promete liberdade e depois vai te entregar algemas. Está preso nele. Aí quem é livre? Quem é livre, Jorge? Aquele que diz que não consegue parar de fumar? Estou dando só um exemplo clássico, tá? Ou aquele que diz, eu posso fumar, mas escolho não fazer. Quem é livre? É lindo, né? Jesus disse, gente, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por mim, a encontrará.
encontrará. Você não vai perder, você vai encontrar. O mundo vai dizer preserve-se, Jesus vai dizer entregue-se. O mundo vai dizer para você siga seu coração, e Jesus vai dizer negue-se a si mesmo, porque eu é que conheço o seu coração. Eu é que te formei. Antes mesmo do ventre da tua mãe você ser formado, eu sou. Eu sei os planos que tenho para você, planos de fazer prosperar, mas eu não quero isso, Jesus. Eu quero decidir como vai ser minha vida. Essa é a mentira que Satanás está plantando no seu ouvido. Eu te garanto, a santidade, você vai ganhar muito mais alegria e abundância do que tudo que comida que você sentar na mesa para comer do rei. Ah, cara. E eu quero dizer para você, você não perde a vida quando entrega a sua vida a Cristo. Você perde aquilo que estava destruindo a vida em abundância que Cristo queria formar em você. Vocês estão entendendo? Vocês não vão perder a vida quando entrega a vida a Cristo. De jeito nenhum. O que você vai perder é a vida em abundância que Cristo queria formar dentro de você. Muito mais abundantemente, além do que pensamos, do que pedimos, segundo o poder que em nós opera. E se esse poder é o Espírito Santo, só os que estão em santidade recebem. E a vida é em abundância. Meu Deus, cara, essa história de Daniel é lindíssima, gente. Segundo ponto. Eu vou errar os pontos, mas eu sou assim, viu? Às vezes é segundo, é o primeiro, é o terceiro. Babilônia tentou mudar a identidade deles. Existe outro detalhe em Daniel 1. Antes de mexer na alimentação desses caras, desses jovens, Babilônia mexeu nos nomes. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes deles. E aí agora, eles receberam nomes babilônicos. Por quê? Porque Babilônia, gente, ela não quer mudar apenas o lugar onde eles moram. Babilônia quer mudar a forma que a gente pensa. Babilônia quer mudar a forma como a gente se identifica. Babilônia não é Egito. Egito, o pecado é escrachado. Babilônia é distração. Babilônia quer confundir a gente. Babilônia oferece coisas que nem são pecados à primeira vista, mas se torna pecado porque você coloca essas coisas na frente de Deus. Isso é Babilônia. Sabe o que Babilônia sussurra no ouvido de todos nós aqui? Você é o que sente. Ei, Bena, você é o que você deseja. Jorge, você é o que você possui. Isaac, você é as riquezas que você tem. Você é aquilo que os outros dizem de você, Mateus. Conhece Isaac? Vou dar um exemplo com ele. Todo mundo gosta dele. Rapaz, o cara é legal, todo mundo gosta dele. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, quem gosta dele? É a Babilônia que ele senta e dança a mesma música? Não valeu de nada gostar dele. Agora, se é o Senhor dos Exércitos que gosta dele, aí faz diferença para mim. Todo mundo gosta daquela pessoa, ela é legal com todo mundo, ela faz isso, claro. O rei ama os caras sentando e comidas dele, fazendo o que todo mundo está fazendo. Todo mundo vai dizer que cara legal, que mulher legal é ela, tal, porque ela está dançando a mesma música. Então isso não cria para Deus o maioral. Para Deus é aquele que diz não. Existe uma identidade que ninguém mudou nesses 4. Ei, você pode até mudar, Nabucodonosor, o nome de que você me chama, mas não consegue mudar quem eu pertenço. Eu pertenço a Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É só o nome que você está mudando, mas a minha identidade continua Filho de Deus. Identidade você pode me chamar do que quiser por aí. Já inventa um bocado de coisa a meu respeito, dizem que eu chamei alguém de não sei o quê, falam que eu disse isso aqui, que eu disse aquilo lá, não importa.
Essas Babilônias aí vai inventar o que quiser. O que eles não podem mudar é o Deus que eu sirvo. E eu sei, esse me defende. Ai, cara. Babilônia mudou o nome daqueles homens, mas não conseguiu mudar o Deus que esses homens serviam. E talvez aqui esteja uma palavra para alguém essa noite ou para a internet. Quem é o Deus que você serve, meu irmão? É Yahvé ou é a Babilônia? Sabe, gente, minha identidade não nasce de meus sentimentos. A identidade com Cristo, Isaac, não nasce de minha reputação. Sabe por quê? Porque eu perdi minha vida. Você quer achar minha identidade? Está em Cristo. Procure nele que você vai saber quem Maurício é. Porque minha identidade está em Cristo Jesus. Quando a gente sabe isso, a gente dorme tranquilo. Porque não importa mais o que falam de você. O que importa é que você sabe que se quiserem te encontrar, só vai encontrar em Cristo Jesus. 3. Quem está em chamas não se dobra aos ídolos. Agora a gente volta para Daniel 3. Esse cara, velho, esse rei Nabucodonosor, constrói uma estátua grande, velho, grande, de ouro. E vem a ordem. Quando a música tocar, aí tem aqueles instrumentos todos lá que eu não decorei, todos devem se prostrar. E quem não se prostrar, será lançado na fornalha. É interessante, Jô, que o sistema sempre toca uma música. Quando tocar a música aqui, todos vão se prostrar. Existe sempre alguma coisa tentando produzir em todo mundo o mesmo movimento. Por isso que deixa claro, Paulo, ele diz assim, ó, não vos amoldeis a essa música do mundo. Só com a sua renovação de entendimento, você vai poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a música tocou. A música deles tocou. Todo mundo abaixa. A música toca e todo mundo pensa igual. A música toca e todo mundo vai no mesmo ambiente. A música toca e está todo mundo dançando a mesma música. A música toca e está todo mundo buscando o mesmo emprego. A música para, todo mundo para também. E se manda se prostrar, se prostra. Mas 3 homens continuam em pé. Rapaz, eu sou doido mesmo, eu entro na máquina do tempo espiritual e vou lá, Jô. Não pego o tijolo, não. Mas eu entro e olho todo mundo lá. Aí fico olhando, você já imaginou? A Bíblia não diz, claro, se eram centenas ou milhares de pessoas. Eu creio que eram milhares de pessoas. A música tocou e milhares de pessoas se prostraram e só tinha 3 de pé. Quer saber? Quem serve a Deus e quem serve aos ídolos? Olhe no meio da multidão a minoria que ficou de pé. Enquanto todos estão prostrados. Não quero, não. Eu não quero ir nessa igreja, não. Porque eles estão de pé. É isso. As pessoas estão se prostrando aos ídolos dela, inclusive religiosos. Mas a gente vai permanecer de fé e de pé aqui, porque estão querendo jogar na fornalha, não gostam do que pregam, não gostam do que falam, mas a gente continua dizendo, se eu quisesse agradar a homens, eu seria o mais miserável dos apóstolos. Essa frase não é minha, não, é de Paulo, porque nem apóstolo eu sou. Cara, está todo mundo indo nessa onda, mas você continuou de pé. É lindo isso, velho. Chega uma hora que a nossa adoração precisa deixar de ser apenas aquilo que cantamos. A adoração verdadeira a gente só encontra naquele que se recusa a se prostrar para aquilo que desagrada a Deus. Adorar é mais renúncia do que outra coisa. Você sabe quem adora a Deus, não pela quantidade de orações que ela faz num dia. Isaac prega muito isso aqui. A gente sabe quem adora a Deus, não na quantidade de montes e campanhas que você faz. A gente sabe quem adora a Deus, não porque eu faço jejum toda quarta-feira. Não. A gente sabe quem serve Deus, Jô,
Quando você olha a pessoa renunciar àquilo que não agrada ao Senhor. Esse aí, Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel. Jovens, que nem José, né? Ah, isso aqui é lindo. É fácil permanecer de pé quando todos estão de pé. A pergunta é, você continuará de pé quando todos ao redor estiverem prostrados ao sistema? Eu quero te dizer que igreja vazia não é insucesso. Às vezes, a igreja com poucas pessoas representa os 3 que ficaram de pé enquanto todos se renderam ao sistema. Eu não condeno, viu, gente? Fui maravilha, passei com meu pai, ele chorou de emoção, orei lá por ele, foi massa. Mas eu não tenho como ver as igrejas lá em Valença, todo mundo postando com um bigode enorme desenhado aqui, e o culto para os pais. Olhe bem, esse pastor é muito radical. Não, eu não me prostro à comida dos inimigos. Sabe o que acontece? Eu tenho toda a minha vida para honrar meu pai. Eu tenho todo momento, até do domingo, para estar lá, comer com ele e fazer legal e honrar ele na minha vida toda. E já que é dia dos pais, ele tem mais de 80 anos, até de fazer uma dedicatória especial para ele. Aí eu vou pegar um momento de encontro com os irmãos para cultuar meu Deus e meu pai e vou dedicar meu pai terreno. É o cúmulo da injustiça. Esse momento é para Deus. Ah, pastor, mas assim ninguém vai, porque a gente quer o culto do Dia dos Pais, onde só os homens cantam, onde há uma homenagem aos pais. Mas eu continuarei de pé. Eu só vou me prostrar quando quem estiver de pé for o Senhor Jesus. É, o que a gente prega aqui. Sabe quem são? Quem é o maior ídolo da nossa geração, gente? É um dos ídolos mais poderosos dessa geração, que a gente se prostra. Tem um simples nome. O maior ídolo dessa geração que a gente se prostra todo dia se chama eu. Eu sou o meu maior ídolo. Até a religião se aproveita desse ídolo eu para prender a pessoa. Sabia disso? A religião se aproveita disso aqui. Por quê? Elas se aproveitam que os ídolos da igreja é o eu, então elas vão falar as coisas que agradem o ídolo deles, para não perder eles. Mas eu te falo, quem não se prostra à estátua de Nabucodonosor, não cai nessa lábia, fica de pé para o sistema e se ajoelha para Deus. A estátua de Nabucodonosor tinha aproximadamente 27 metros de altura. A nossa hoje, às vezes cabe no nosso bolso e tem uma câmera frontal. Onde a maior parte da galeria de fotos é sobre nós e não sobre os outros. Mas eu nem quero falar de um celular de câmera frontal ou não. Eu quero falar desse celular espiritual, que tem uma câmera frontal, gente. O problema é construir uma vida inteira em torno da necessidade de ser visto, de ser celebrado, de ser admirado, de ser reconhecido, de fazer tudo girar ao meu redor. Hoje tudo precisa atender aos meus interesses. Não, gente, eu não gosto dessa religião não, porque não atende aos meus interesses. Eu não gosto dessa igreja não, porque falou que aquilo que eu não queria ouvir. E se soubesse que se pegasse isso para a vida, Deus ia dar a vida em abundância na mesma hora. Ah, cara, minha felicidade, meu sonho, sabe? É meu propósito, minha verdade. Meu momento é esse. Eu estou vivendo um momento meu. É a minha vontade. E eu não estou escapando desse texto aqui. Eu estou revelando o que Deus quer falar para a gente. E até o evangelho é usado para promover o próprio homem. E aí surge aquilo que a gente bota a palavra gospel no final e diz:
narcisismo gospel. É por isso que surgem os coaches, Bena. Eu coloco Jesus atrás dos meus projetos para legitimar aquilo que eu já decidi fazer. Aí eu boto Jesus. Eu não sigo Jesus. Eu tento fazer Jesus me seguir. Eu não pergunto, Senhor, qual a tua vontade? Eu digo, Senhor, realize a minha vontade. Realize isso, meu sonho é esse, eu boto em tuas mãos. Realize, eu vou jejuar, porque eu quero essa vontade. Narcisismo gospel. Vocês querem a vontade de Jesus ou querem orar para Ele realizar dele perfeito em vocês? Só existe um problema. Jesus continua dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O Evangelho nunca foi sobre colocar o nosso eu no trono. O Evangelho tira o nosso eu do trono. Porque só existe um lugar para um rei. Quem é o seu rei? Quem é que está sentado no trono das suas decisões? O Deus de Daniel era Yahvé. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era Yahvé. O nosso Deus é Yahvé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, ninguém precisa atravessar a fornalha sozinho. Vou pegar mais leve. Agora observe algo lindo, gente. Quem é que imagina sair no Dia dos Pais para ouvir uma mensagem potente assim, né, Isaac? De um pai que ama. Ninguém precisa atravessar a fornalha sozinho. Ei, eu quero te dizer que quando a gente faz tudo isso, qual foi o final, Jô, de Daniel e dos três? Viram governador, recebe o melhor, gente. Agora observe algo lindo, gente. Não foi apenas um que decidiu ficar de pé. Foram três. Ananias, Misael, Azarias. Provavelmente, eu não sei, a Bíblia não diz se em algum momento algum deles sentiu medo. Eu ia me borrar nas calças, eu ia ficar muito com medo. Isso não tem problema, não. A Bíblia não diz exatamente, mas tem algo objetivo no texto. Eles não estavam sozinhos. Talvez um tenha fraquejado ou disse que é isso, rapaz. Não. Vamos lá. Ah, meu irmão. Eles foram juntos. Foram ameaçados juntos. Responderam juntos. Entraram no fogo juntos. Eu espero que você da internet esteja me entendendo. Juntos. E é por isso que o inimigo trabalha para dividir. Dividir esposa e marido. Dividir família. Dividir igreja. É por isso que o inimigo trabalha para que a gente não tenha comunhão e que esse momento aqui não seja o mais importante do dia. Ele trabalha para a gente deixar de estar em comunhão. Por quê? Porque quando há comunhão, meu irmão, a gente vai junto para a fornalha, mas a gente sai junto da fornalha. Porque Jesus Cristo está na comunhão, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. Vocês sejam unidos comigo, como eu sou só um com o Pai. E assim o mundo crerão que Deus me enviou. Que coisa maravilhosa, gente. Existe uma força quando existe aliança. Por isso que eu declaro para essa igreja aqui, se for para a gente ser coroado, que a gente vá junto. Se for para atravessar a fornalha, que a gente entre junto. Nós vamos chorar juntos. Nós vamos celebrar juntos. Vai haver briga, vai haver perdão, vai haver pedido de perdão, vai haver receptura de perdão, mas juntos. Esse é o segredo da comunhão verdadeira. Porque comunhão não é um lugar onde ninguém se machuca. Não é não. Para o maduro, comunhão é o lugar onde o amor é muito maior do que a ferida. Enquanto caminhamos juntos, Cristo vai sendo fortalecido em nós. E 5, a fé verdadeira.
A fé verdadeira aparece no ainda que não. Vocês vão entender. Chega um momento mais extraordinário da Bíblia, gente. Nabucodonosor vai dar mais uma oportunidade. Nabucodonosor parecia ter um pouco de medo de Deus. Aí ele vai lá, pense bem, quando ouvir o som da lira, da trombeta, quando o som tocar, ajoelhe-se. Se vocês não fizerem isso, vai ser jogado no fogo, viu? Eu não estou brincando, vai ser mesmo jogado no fogo. E quem é o Deus que pode livrar vocês de minhas mãos? Que audácia, né, velho? Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? E aí aqueles caras respondem: nosso Deus é poderoso para nos livrar. Vocês ainda duvidam que o nosso Deus é poderoso para mudar qualquer situação da gente agora, antes de terminar o culto, gente? Se você tiver aí, Rose, receba isso aí. Rapaz, gente, eu amo isso, gente. Eles acreditavam no poder de Deus, não tinham dúvida. Eles sabiam que Deus podia, mas aí a frase que revela a qualidade da frase é, a qualidade da fé é: mas se não, meu Deus, véio. Isso é tremendo, gente. Nosso Deus pode nos livrar, mas se não livrar, ainda assim nós não vamos nos prostrar. Não é para qualquer um não, velho. Não é para qualquer um não. A fé deles não estava baseada na certeza da resposta. Estava baseada na certeza de quem Deus era. Isso é fé verdadeira. Muitas igrejas ensinam assim, gente. E é muitas mesmo. Eu não vou tentar ser polido, não. Eu tenho certeza que Deus fará aquilo que eu quero. Que pessoa de fé? Não, meu irmão. Fé não é ter certeza que Deus fará alguma coisa. Fé é ter certeza de quem Deus é. Eu sei que Ele pode curar, mas se não curar, continua sendo Deus. Eu sei que Ele pode mudar a situação financeira, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu sei que Ele pode mudar a minha situação, mas ainda assim eu não vou me prostrar. Eu sei, gente, que Ele pode encher essa igreja aqui toda para facilitar até de pregar, para a gente ficar feliz. Mas se Ele não fizer, eu não vou me prostrar só para ter algo que eu quero, mas que não seja da vontade de Deus. Não vou me prostrar. Isso é fé. Eles não sabiam se sairiam vivos da fornalha, mas tinha decidido uma coisa, Isaac: nem na fornalha eu entro de joelhos. Eu entro amarrado, eu entro arremessado, mas eu só me ajoelho a nosso Senhor Jesus Cristo. Adoração não é negociação não, meu irmão. Não é mesmo. Mateus 4, vocês sabem, eu já falei de Satanás, resiste uma proposta irresistível para a maioria. Um anjo, mostra a Jesus os reinos deste mundo e diz: tudo isto se darei, se você prostrado me adorar. Imaginou Jesus prostrado que nem um cachorro? Adorando Satanás. É isso que ele queria. Essa é a lógica da tentação. Não pense nisso como um chifrudo, não, Jorge. Isso é o que mais ocorre no dia de hoje, meu irmão. O mundo faz isso com você. Eu te dou alegria na música. Eu te dou alegria na bebida. Eu te dou alegria na diversão da carne. Eu te dou alegria nas diversões, no entretenimento, na musculação. E você me adora. Eu te dou alegria nisso aqui tudo e você me adora. Você larga até o tempo com Deus por mim. Sim. Eu me prostro. Então eu recebo isso de você. A religião faz isso também. Eu te dou oportunidade na igreja, eu te dou barganha. E você me adora. Você larga até o evangelho por mim. Ei, meu Deus. Você vai... Não, peraí. Você está mal nessa igreja? Por quê? Porque não está pregando o evangelho. Peraí, eu te dou uma oportunidade. Vai lá cantar, vai lá falar algo no altar. Ei, eu vou declarar que sua vida vai mudar. Eu vou dizer que se você sair daqui, você não vai receber minha bênção, você vai andar em maldição.
E aí sabe o que acontece com as pessoas? Não são coitadas não, elas se prostram ao rei Nabucodonosor. Elas se prostram a Satanás, que disse: eu oferecerei tudo isso se prostrado me adorares. Ah, mas eu consegui um emprego top, cara. É um emprego maravilhoso. E aí é só porcaria ali naquele emprego. Ah, eu consegui uma oportunidade linda. Olha, se eu fizer isso aqui, eu ganho muito dinheiro. Já me disseram que é fácil de ganhar dinheiro. Ah, meu irmão, você não está entendendo não. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado para não trazer a lógica da tentação para dentro da adoração. Eu te adoro, Senhor, para que tu abras uma porta. Eu te adoro, Senhor, para que tu resolvas meu problema. Vou dizer uma coisa forte. Isso se chama pacto com o diabo e não aliança com Deus. Não tem essa conversinha com Deus. Quem oferece algo para receber algo, a adoração, é o diabo no deserto e não Jesus. Com Jesus você fala: eu faço isso porque eu estou renascido em ti. Eu faço isso porque eu entendi o preço da cruz. Eu faço isso porque o Senhor já me deu tudo, já me deu a vida. E se não der, ainda assim eu não me prostro, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Oh, Deus lindo, gente. Eu posso pedir, gente. Eu posso orar, eu devo, eu posso clamar, posso apresentar meus desejos ao Pai, mas minha adoração não está à venda. Eu te adoro, Senhor, porque em ti eu já encontrei meu tudo. Eu te adoro, Senhor, porque todas as riquezas que eu preciso estão em ti. Isso é lindo, gente. 7 vezes mais, gente. Nabucodonosor, depois que ouvi isso, é igual ao mundo. Ele ficou furioso. Mas furioso, a Bíblia diz isso. Ele ordena assim: ó, ei, bota o pau para quebrar. Bota 7 vezes mais potente aí, que o pau vai comer agora em cima desses caras. Agora eu fiquei furioso, gente. Talvez alguém também precise ouvir isso, gente. Às vezes, a gente decide ser fiel. E a situação não melhora logo. Isaac, a gente decide não se prostrar e a gente não entende, velho. Mas a gente sente o fogo aumentar. Eu não estou falando fogo do Espírito, não. É a tribulação mesmo, gente. Às vezes a gente decide obedecer e só se levanta oposição. A gente decide permanecer firme e parece que a fornalha está 7 vezes mais quente. É um vidro do carro que quebra, é o pneu que sai voando, o carro capota, acaso o teto cai, e não sei o quê, e a gente fala: mas peraí, cara. Mas existe uma coisa que Nabucodonosor não sabia. Ele conseguia controlar a temperatura da fornalha, mas ele não conseguia controlar quem entraria na fornalha junto com eles. Ele podia controlar a temperatura que ele quisesse da fornalha, mas que ele não podia controlar é aquele lá de cima que desceria e entraria na fornalha junto daqueles que permaneceram fiel. Eita glória, meu irmão. Jesus não nos prometeu que a gente não pode entrar na fornalha, não. Mas ele nos prometeu: ainda que entre na fornalha, nem um fio de cabelo sairá queimado, nem faísca na sua roupa, porque eu entrarei junto e eu sou contigo. Ah, meu irmão. O cara ficou doido. Mas pera, eu estou entendendo nada. A gente não lançou 3 homens aí dentro. Como é que tem um quarto aí? Como é que tem um 4º homem? E como é que eles estão andando se estava amarrado, meu amor? O que é que está havendo aqui, velho? Alguma coisa está doida aí nessa história. Gente, eu não posso afirmar que o 4º homem era Jesus. Todos nós, eu acredito que creem que era Jesus. A Bíblia não deixa claro, né? Mas pode ser Miguel, pode ser um outro anjo enviado por Deus. Eu quero dizer que isso não é o que mais importa. Eu creio que foi Jesus lá. Porque tem uma verdade muito maior, gente, que Daniel aponta. Do outro lado da cruz, eu sei quem anda comigo.
do outro lado da cruz. Não importa a fornalha que a gente passe, eu sei que meu Redentor vive. E se Ele é por nós, quem pode ir contra nós? Os que não se prostram diante das estátuas do mundo. Oh, cara. Agora é interessante que Jesus prometeu: eis que estarei com vocês todos os dias. Mas e quando eu passar na fornalha? Eu estarei com vocês. Mas está me faltando dinheiro? Eu estarei com vocês. Ou a gente crê que Jesus é o Deus que livrou eles, que Jesus é quem abriu o mar, que Jesus é que Ele próprio ressuscitou, que Jesus fez aqueles milagres todos. Se Ele é Deus, e Ele disse que estaria conosco o tempo todo, porque andam ansiosos pela manhã, ó homens sem fé. Assim se comportam os pagãos, assim se comportam os que se prostram a tudo que o mundo oferece. Mas vocês que receberam a renovação de mente, vocês que nasceram de novo, vocês sabem que eu estou com você para sempre. E não estou com você como eu estava com Daniel, não. Com Daniel eu estava como Emanuel, estava do lado dele. Com os apóstolos no início eu estava com os apóstolos do lado dele. Com a gente não, ele está dentro de nós. Ele promete, Paulo toda hora usa isso e ele diz: é Cristo em nós. Essa é a esperança de glória. Cristo habita dentro de nós. Não há fogo que possa nos queimar, gente. Meu Deus, cara. Mas eu estou na fornalha, pastor. Novamente, Deus não prometeu que a gente não estaria na fornalha. Jô, mas Ele prometeu, seu Bino, que nós não estaríamos na fornalha sozinhos. Eita glória! Ai, gente. O Evangelho nunca prometeu a ausência de fornalhas, mas prometeu a presença no meio delas. Mas tem um detalhe para encerrar que eu amo nessa história, que talvez outros não amem, mas eu amo. Eles entraram na fornalha amarrados. E Nabucodonosor os viu andando. O fogo não conseguiu destruí-los, mas aquilo que os prendia não saiu do fogo com eles. Às vezes, Deus deixa a gente entrar na fornalha para destruir aquilo que nos prende. Às vezes a gente entra numa situação querendo ganhar o aval de todas as pessoas. E a gente sai da situação sem essa corrente, dizendo: eu não preciso me justificar. Rapaz, isso aqui é lindo. Às vezes a gente está preso ao medo e Deus cria uma situação e a gente sai livre. Às vezes a gente está preso numa religiosidade, aí a gente passa por uma fornalha tão grande, a gente sai livre. As cordas foram queimadas, você saiu intacto, porque guardou o meu nome. Quantas fornalhas a gente entra achando que a única solução nossa é o dinheiro. E descobrimos que só em Deus podemos nos sentir seguros. Eu vou dizer uma coisa forte. Não foi o fogo que se tornou bom. Deus é que continuou bom dentro do fogo com você. Para mim, o ponto central de tudo que eu quero falar aqui vem agora. Para mim, o grande milagre não aconteceu na fornalha. Para mim, o grande milagre não aconteceu quando eles saíram da fornalha. Para mim, o grande milagre não aconteceu quando os leões não comeram Daniel. Porque nós olhamos essa história e pensamos: gente, que milagre sobrenatural, a pessoa não se queimar no meio do fogo. Meu pai tomou um tropeçãozinho, encostou a mão ali e se queimou todo na fogueira. Sim, foi um milagre extraordinário. Mas para mim o milagre maior, extraordinário, foi antes, gente. Foi muito antes. Porque antes de existir livramento, já existia fidelidade. Esse é o maior milagre. Antes de existir o quarto homem, já havia 3 homens de pé. Esse é o maior milagre.
Antes de Nabucodonosor dizer, saiam da fornalha, eles já tinham dito, eu não vou me prostrar. Esse é o maior milagre. Isso aqui é que é o verdadeiro milagre, meu irmão. Num mundo cheio de fornalhas, num mundo cheio de estátuas, você dizer, eu não vou me prostrar, nem que eu seja sozinho, eu permanecerei firme até o fim. Esse é o maior milagre, Jorge. Dizer não ao mundo, ao sistema e continuar firme em Jesus Cristo. Nabucodonosor conseguiu prender aqueles homens, mas ele nunca conseguiu receber a adoração daqueles homens. Podem te prender, Jorge, pode me prender porque eu não caso duas pessoas que não é para casar, podem me prender porque eu não me recuso a fazer algo que não crê a Deus, eles podem me prender, podem mudar meu nome, mas eu não vou me prostrar. E Deus pode me livrar como livrou Paulo, como livrou Pedro, como livrou vários outros, mas se não livrar, Ele continua sendo Deus. Cara, para muitos, o maior milagre é sempre enxergar o sobrenatural. Como o povo gosta de ser enganado. Não existe o sobrenatural? Claro que existe. Oh, meu irmão. Satanás não precisou do sobrenatural para enganar a mulher no jardim, não, nem o homem. Quer mostrar fé, tem que ser no mesmo nível. É crer em Jesus sem ele fazer o sobrenatural também. Para muitos milagres, gente. Sabe o que é, Isaac? É você sentar naquela mesa, Bena, você está ali, presa. Aí você senta na mesa, e eu não estou falando literalmente da comida não, viu? João, imagina, você está ali naquela mesa, sentado, o rei bota comida. Sabe o que os crentes iam dizer, a maioria? É de Deus, Deus está me honrando até aqui, ó. Vou lavar a égua, vou comer essa comida toda. Camarão, vinho do melhor. Eu quero é me acabar nessa comida, porque Deus me honrou até no lugar errado. Você acha que eu estou brincando? Não estou brincando não, meu irmão. É de Deus, é recompensa, Deus de provisão. Deus me deu esse trabalho, Deus me deu essa música, Deus me deu esse corpo para eu fazer para o mundo mesmo. Deus me deu tudo isso, não, meu irmão. Quem dá esse tipo de riqueza é tentador do deserto, pois prostrado você tem adorado Ele, e tudo que você tem recebido vem dEle, não é de Deus. E Daniel prova isso. Esse é o maior milagre que Deus realizar em nós. Não apenas nos tirar da fornalha, mas formar dentro de nós um povo que não se prostra. Um povo que olha para a Babilônia e diz, eu já decidi a quem pertenço, eu não troco meu Senhor por nada. Eu pertenço a Ele, eu não quero ter 3 amantes. Um povo santo, separado para Deus. Um povo que não transforma Jesus em garçom do momento. Um povo que não segue Jesus porque é fã, porque está emocionado, porque Jesus fez isso, porque Jesus fez aquilo. Não! Jesus pode não fazer mais nada, ou Jesus pode te dar tudo. Você vai dizer que você é de Jesus quando você começar a renunciar à comida do rei do mundo. Vamos ficar de pé que eu já vou concluir. Existe uma fornalha dentro de você aqui hoje. E talvez sua oração seja, Senhor, me tire daqui. Ei, não tem nada de errado nisso. Deus fala, peça, recebereis, eu quero que me peça as coisas, não é isso. Mas antes de fazer tudo isso, reflita. Antes de pedir para Deus te livrar dessa fornalha, reflita. Eu tenho me prostrado aos ídolos desse mundo? Deus pode te livrar agora mesmo. Mas existe uma oração muito mais profunda do que essa, Jorge. Senhor, se esse fogo não apagar agora, não permita que isso tire aquilo que o Senhor acendeu dentro de mim. Porque há algo pior do que entrar na fornalha. É entrar na fornalha tendo se prostrado antes. Eu quero sair daqui, espero em você também, com uma decisão. Eu não sei qual será
a temperatura da fornalha amanhã, mas eu posso decidir hoje a quem pertencerei. Eu não sei o que Deus fará amanhã, mas eu posso decidir hoje, mesmo que Ele não entre, eu não vou me prostrar. A fornalha não apaga quem já está em chamas. Tem alguém querendo renascer em chamas aqui hoje? Então aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A gente entende porque a palavra não estava vindo, e Deus começa a falar com a gente em casa. Eu tenho passado por muitas fornalhas, cada um aí deve estar com as suas fornalhas. Até a luta entre mundo e espírito é uma fornalha também, gente. Se Deus vê luta, é porque você ainda tem o Espírito Santo. Quando Ele não vê luta, é motivo para se preocupar. Mas quando Ele vê uma luta guerreando, bem-vindo ao time. Mas Deus espera uma decisão hoje. Daniel decidiu. Pá! Aí a força vem do Senhor. Daniel decidiu, e tem um versículo que diz: a alegria do Senhor é a minha força. Quando Daniel decidiu não se contaminar, o que aconteceu? A força veio. Por quê? Porque ele deixou Deus alegre. E Deus alegre é a nossa força. Hoje a gente tem que se decidir, servir ao Senhor. O que a gente não pode é trocar o Senhor por todas as coisas. Mas eu preciso... Não! Você precisa de Deus. Quando você entender que Deus é mais importante do que esse copo de água, você não deixa mais. A questão é que você não entendeu, você não encara Deus. Muitas vezes, não leve para todos, mas quem pegar é bom, porque Deus gosta dos humildes. Como um copo de água, Jorge. A gente falou no discipulado, né? A gente precisa de água para sobreviver, senão a gente morre. Quando você encarar que Deus é como um copo de água, e me perdoe, Senhor, por te diminuir tanto assim, que o Senhor é tão maior que isso, mas para que todos entendam, quando a gente disser que Deus é um copo de água, a gente não vive sem Ele. Mas enquanto a gente disser que Deus é só um provedor, é só alguém para tirar a gente dos nossos problemas, é só isso aqui, então Deus vai ficar em segundo plano, porque Deus tem que ser como o nosso respirar. Alguém uma vez disse: quando a gente respira, a gente pronuncia o nome do Senhor. Quando eu souber que Deus é essa respiração, isso é uma conjectura minha, viu, gente? O nosso respirar vem do Senhor, isso não é conjectura. Nós somos esse sopro de vida. Deus tem que ser isso em nossa vida. Porque se Ele não for, vai ser fácil a gente se prostrar para o mundo. Porque o que Babilônia oferece são coisas gostosas, coisas boas, coisas que às vezes nem são pecado, mas se tornam pecado porque a gente coloca todas na frente de Deus. Pai querido, Pai santo, eu entrego essa noite de cada um em tuas mãos. O Senhor trouxe quem o Senhor queria, eu não sabia quem vinha, quem não via, quem estaria assistindo na internet. Mas o Senhor trouxe uma palavra que eu creio que foi palavra de bênção. Palavra de renúncia, mas para ganhar uma vida muito maior e melhor. Porque a tua bênção não traz tristeza. A tua bênção enriquece. A tua palavra fala em Provérbios que aquele, Pai, que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E aqueles que te colocam em primeiro lugar, eu vou dizer assim, recebe 100 vezes mais nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna. O Senhor diz que quando a gente busca, a gente não se preocupa nem mais com nada, porque o Senhor acrescenta todas as coisas. As contas vêm, as contas são pagas. A comida vem, as comidas são pagas. Mas e se isso não acontecer? Não importa, é ciclo, eu não me prostrarei, porque eu hei de ver a mão do Senhor na terra dos viventes. O Senhor é lindo, Senhor. Eu sou apaixonado por Ti. Nós te amamos, Senhor.
Nós te queremos, Senhor. O Senhor é aquele que, enquanto o mundo vê um desgraçado, Pai, enquanto o mundo vê um miserável, enquanto o mundo vê um cara todo tatuado, enquanto o mundo vê aquilo que não é agradável aos olhos, Senhor, o Senhor vem e nos chama de filhos. O Senhor vê filha, o Senhor vê filho, como aquela mulher do fluxo sanguíneo, uma impura para todos, mas o Senhor olha e diz: filha, a tua fé te curou. Filha, a tua fé te salvou. Toque na gente hoje, Pai. Porque a gente veio aqui para tocar em Ti. A gente ouviu a Tua voz e agora é hora do Senhor tocar em nós. E aqueles que tiverem um coração quebrantado essa noite, humilde, pode pedir em silêncio: Senhor, toque em mim. Porque Ele quer tocar em nós essa noite. E nos dá a santidade que a gente precisa. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito recaiam sobre nós, hoje e para todo sempre. E quem crê diz e aplaude bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus!